Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Alexandre, Ministério Casa do Pão, e eu gostaria agora de falar com você sobre o primeiro mandamento. No versículo 3 do capítulo 20 do livro do Êxodo, está escrito assim, não terás outros deuses diante de mim. Amados, um versículo rápido de se ler, rápido de se entender, mas na maioria das vezes muito difícil de se cumprir. Vamos lá, então, eu vou ser direto, curto e objetivo. Esse texto, ele é um texto que diz da seguinte maneira: existe uma linha entre nós e o nosso Deus. Sempre que alguém aceita Jesus, e eu como pastor vou fazer a oração confessional, a pessoa geralmente repete comigo alguns textos, e eu falo assim, olha, eu, fulano de tal, recebo a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Então eu coloco como único. Deus nesse texto aqui não está pedindo que ele seja o primeiro e nem o último. Deus aqui está falando que ele é o único. Eu não posso ter outro Deus, eu não posso ter outro Senhor se não for o Senhor Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Então existe uma linha entre eu e o meu Deus. Então qualquer coisa que eu coloco entre eu e o meu Deus, eu estou quebrando esse mandamento, esse primeiro mandamento. Por que eu falei que é um mandamento difícil de se cumprir, principalmente nos dias de hoje? Vamos lá, eu vou agora no coração e na ferida de muitas pessoas. Time de futebol. Tem pessoas que é tão apaixonada pelo futebol, mas tão apaixonada pelo futebol, que acaba colocando o futebol entre ela e o Senhor. Pecado. Não pode fazer isso. Tem pessoas que é tão apaixonada pelo carro que acaba colocando o carro entre ela e o Senhor. Não pode fazer isso. A Bíblia diz que não pode. Não é o pastor Alexandre que está falando que não pode. Tem pessoas que é tão apaixonado pela roupa, pelo dinheiro, por tantas coisas, que acaba colocando ela entre ela e o Senhor. O dinheiro, o futebol, o trabalho, e aí vai. Meu irmão, Deus ele é o único na nossa vida. Essa que é a diferença. Nós somos crentes, nós somos servos do Senhor. Então, o servo, nós que somos crentes, né, em Cristo Jesus, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Sempre foi assim. E é assim que tem que ser. Deus ele é o primeiro. Não existe nada mais importante do que o Senhor. Não tem nada mais importante do que Deus. O dinheiro não é mais importante do que Deus. O carro não é mais importante do que Deus. A casa não é mais importante do que Deus. Meu time de futebol não é mais importante do que Deus. Então nada dessas coisas pode ser mais importante do que Deus. Deus ele é o único. Não estou falando para você não torcer, não estou falando para você não ter um carro, não estou falando para você não ter uma casa ou não ter bens, mas eu estou falando que se você tiver alguma coisa dessa e colocar entre elas e o Senhor, é melhor que você não tenha, porque é melhor você tá faltando um olho aqui e entrar faltando um olho no céu, né, do que ir com os dois olhos para o inferno. E olha, e não foi eu que falei isso. Isso não está escrito em 1 Alexandre, não. Foi Jesus que falou isso. E eu quero falar com você aqui agora, repetir as palavras do Mestre, em nome de Jesus, como eu repeti aqui agora. Então, não coloque nada entre você e o seu Deus. Não coloque nada. Deus, ele é único. O dinheiro não é mais importante do que Deus, a sua roupa não é mais importante do que Deus, o seu time de futebol não é mais importante do que Deus, nada pode ser mais importante do que o nosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja, e seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, em nome de Jesus. Então aqui, olha, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, que seja gravado no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. Não é o que você fala que vai ser um testemunho do Evangelho. Não é o que você fala, não é o que nós cantamos. Por favor, cante, fale sim, com certeza tem que cantar e tem que falar sim, mas não é esse o principal testemunho do Evangelho. O principal testemunho do Evangelho é aquilo que você vive, é a maneira que você age,
é a maneira que você se mostra quando você está fora da igreja. Então, mostre para o mundo, mostre para todas as pessoas que o Senhor é o primeiro na sua vida. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, as pessoas vão começar a ver uma diferença na sua vida, uma diferença em você. Porque é isso que é isso que o mundo precisa. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de um referencial de Deus. O mundo precisa de ver pessoas que priorizam o Senhor em primeiro lugar. Então é isso que as pessoas querem ver. Seja você, que seja eu, a dar esse exemplo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço do pastor Alexandre. Shalom. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.